Fala, fanáticos! Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. Estamos de volta com informações sobre o clube mais querido e mais amado do mundo. Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, convido você a se inscrever aqui embaixo, deixar muitos likes, ajuda demais aqui na divulgação do nosso trabalho. Deixa também o seu comentário sobre tudo que vamos falar agora, nesse momento. Vou trazer aqui agora um react muito legal dos jornalistas e apresentadores da ESPN falando desse poderio financeiro do Flamengo, como o Flamengo tem se tornado o Bayern de Munique, né, segundo eles, aqui do futebol brasileiro. A disparidade hoje do Flamengo para os demais, inclusive para o Palmeiras, que eles têm como um grande rival, mas que não vem contratando, e hoje torna o Flamengo uma máquina de contratar. Você vai ver aí todos os elogios. Este vídeo tá para massagear o ego de todo torcedor rubro-negro, tá? Então bora pro vídeo. Tenho certeza que você vai curtir bastante. Se inscreva no nosso canal principal aqui no YouTube, que é um outro canal chamado Flanáticos Futebol Clube. Vou deixar aqui no link fixado e também na descrição o link para que você possa ir direto lá e se inscrever para você curtir bastante novidades, contratações. Hoje tem live lá no nosso canal principal. Hoje tem apresentação do Gerson Coringa aqui no nosso canal FFC React, a partir das 2 horas da tarde. Não perca, tá muito legal. Vamos estar junto acompanhando, beleza? Bora pro vídeo. Vamos falar agora dos principais protagonistas do futebol brasileiro em anos recentes, que se tornaram mais rivais até do que já eram, Flamengo e Palmeiras, e que claramente, nesse momento, atuam de maneiras bem distintas no mercado, nos reforços ou na construção/reconstrução dos seus elencos. O Flamengo continua indo às compras, né? Firme, ousado, está trazendo de novo o Gerson, tem a negociação com o Rossi, tem o Quinteiro na mira. Palmeiras perdeu o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o Scarpa, perdeu algumas figuras do seu elenco, o Wesley, por exemplo, o Jorge, que vinha jogando mal e jogando pouco, e vai trabalhar com muitos jogadores da sua excelente categoria de base. Por que todo esse preâmbulo? Para perguntar, vocês imaginam que eles podem continuar a ser em condições iguais, modo de dizer, brigando ali pelos mesmos títulos, indo às cabeças nas principais disputas, ainda os dois protagonistas, mesmo com essa distinção total no modo de atuação, compra e construção de elenco? Bom, o início do ano começa com o Flamengo disparado o melhor elenco do futebol brasileiro. E se tiver o encaixe do treinador com os jogadores, o treinador souber usar os jogadores, vai ser difícil competir com o Flamengo. O encaixe que o Palmeiras já sabe que tem. Que o Palmeiras tem, a liderança que o Palmeiras tem, o trabalho consistente que o Palmeiras tem. Porém, jogadores de base podem demorar um pouquinho mais para conseguirem render o que os seus treinadores esperam. No caso, o Palmeiras tem o cara ali que sabe usar muito bem a base. Eu acho que a maneira como foi conduzida a questão da base no Palmeiras passa um recado para os outros jogadores que estão subindo, porque não adianta o cara começar bem e não continuar comprometido, não continuar trabalhando como o Abel acha que é necessário, porque ele não vai ter vida longa no clube. E jogar no Palmeiras hoje é um privilégio dentro do futebol brasileiro, porque você tem um ambiente muito profissional, você tem as melhores condições, você vai receber o seu salário em dia, você vai disputar títulos, você está na condição profissional do jogador que pensa o futebol como um trabalho, que não é torcedor, um dos melhores clubes da América do Sul para você trabalhar, né? Então, eu acho que olhando o orçamento do Palmeiras, quanto o Palmeiras ganha de dinheiro e quanto o Palmeiras pode investir, é uma política muito inteligente, mas que, obviamente, quando a gente olha de potencial, em princípio, hoje, como diria Paulo Calçade, né, no começo de janeiro, o Palmeiras começa um pouco atrás do Flamengo quando a gente fala de potencial de elenco. E quem pode atrapalhar um pouco ali talvez seja o Atlético. No mais, só o Diniz fazendo aquele time do Fluminense jogar mais do que a gente imagina. Vai lá, ou chegando mais jogadores contratados de outras equipes. Esse é o cenário atual. Eu acho assim, são trabalhos, agora olhando do ponto de vista das diretorias, são trabalhos praticamente opostos, né? O que tem sido feito pelo Flamengo, o que tem sido feito pelo Palmeiras. Sem entrar no juízo de valor, dizer que um é melhor que o outro, acho que os dois vêm obtendo muitos resultados positivos, então
Acho que não cabe crítica nem a um nem a outro, mas são trabalhos completamente diferentes. A linha que o Flamengo segue e a linha que o Palmeiras segue. É claro que se o Vitor Pereira, e aí eu acho que cabe muito ao treinador tirar o máximo do que ele pode do elenco. É claro que se o Vitor Pereira fizer um trabalho que não precisa ser nem tão bom quanto o do Abel Ferreira, mas se ele conseguir se aproximar a qualidade do trabalho do Abel Ferreira, a tendência é que o Flamengo obtenha resultados bem melhores do que o Palmeiras, porque aí significa o Vitor Pereira fazendo um bom trabalho no Flamengo, significa ele tirar tudo que ele pode ou quase tudo que ele pode desse elenco. Se ele tirar tudo ou quase tudo que ele pode desse elenco, fica difícil para o elenco do Palmeiras, por melhor que seja o Abel Ferreira, por melhor que seja a sua categoria de base. Eu acho que o Palmeiras, hoje, ele aposta muito no trabalho do treinador e, com razão, não dá para discutir a qualidade do trabalho do Abel, né? Desde que chegou ao Palmeiras, é praticamente impecável. Você vai achar críticas pontuais, mas, de maneira geral, não há o que se fazer de crítica ao trabalho do Abel. As críticas, elas são pontuais, específicas, uma substituição aqui, uma substituição ali, mas nem do ponto de vista da montagem de elenco, a gente tem muito o que falar sobre jogadores dispensados, sobre escolhas, etc. e tal. Porque a gente se esquece que, quando a gente olhava para o banco de reservas dos dois times na temporada passada, você olhava para um banco de um e você tinha o Cebolinha, você tinha o Marinho. Isso porque o Bruno Henrique estava machucado, senão provavelmente também já estaria no banco de reserva, o Vidal. E para o outro você via jogadores que não são jogadores que a gente apontaria como caras que podem fazer a diferença. Então, faltou banco, por exemplo, contra o Chelsea. Faltou. Você tem um jogador nível Rony em vez do Navarro entrando ali, puxar contra-ataque nesse momento. Era complicado para o Chelsea ganhar o jogo. Entraram Navarro e, não me lembro, Atuesta. Navarro e Atuesta. Então, assim, eu acho que, claro, o Palmeiras também aposta possivelmente na melhora de alguns jogadores que foram contratados na temporada passada e que ainda não renderam o que podem render. Acho até que o Atuesta, por mais que seja criticado, é um desses casos. O Lopes é outro jogador. O Tabata, principalmente. E eu acho que o Endrick é um reforço para o Palmeiras. Claro, né? Sim. Mais assim, uma pré-temporada, um ano inteiro com o Endrick como titular do Palmeiras, né? A se analisar como ele vai processar o fato de já estar vendido para o Real Madrid, mas pelo pouco que a gente conhece do atleta, não acho que será um grande problema, mas a volta do Veiga e o amadurecimento, mais um ano para o Endrick, na idade que ele está, um ano faz muita diferença. Um trabalho consolidado como o Abel Ferreira tem, é uma vantagem muito grande para um futebol como o nosso. Para mercados diferentes, acho que pela análise de desempenho ou por oferta de empresários, não sei qual que é a mecânica do dia a dia de contratações, algumas dessas dão certo, outras não. Acho que o Flaco Lopes é um cara que pode super desenvolver na temporada. Ele é bom jogador, embora não tenha tido o melhor dos começos. Então é uma atuação de mercado diferente. Palmeiras aposta em menos brilho e mais consistência. E acho que até tem a ver com o perfil de jogador que o Abel gosta de trabalhar. Acho que para esse tipo de time, onde o diferencial não é o nome, uma grande estrela, um mega star que vem com toda essa ponta, não seria o melhor tipo de atleta para o Abel trabalhar. Eu acho que por isso também ele direciona para esses lados. O Flamengo aposta num elenco espetacular, que está mais forte. Acho que a distância entre os elencos, ela aumentou na temporada, pelo que o Palmeiras não contratou e perdeu, pelo que o Flamengo contratou. Mas acho que mais importante do que os jogadores, pelo que o futebol brasileiro tem mostrado, está o trabalho do técnico, o domínio que o técnico tem sobre esse time. E hoje eu vejo o Palmeiras um pouco em vantagem hoje, porque o Palmeiras já existe. O Palmeiras do Abel já existe. E isso pode ser uma diferença. O Jean destacou a diferença das diretorias em lados opostos. Eu vou para a parte de campo, para a parte tática. Eu acho que são clubes completamente antagônicos no modo de pensar futebol. O Vitor Pereira, mesmo no Corinthians, ele dizia que não praticava o futebol que gostaria. Mirava Liverpool e tal. É um técnico com vocação ofensiva, de fazer pressão lá em cima, marcação alta. A promessa, e acho que o sarrafo dele vai ser o Jorge Jesus, não só em termos de resultado, mas desempenho. O Flamengo é um clube muito ambicioso, a torcida exigente, então vai querer que o Flamengo encante, que ataque, que dê goleadas, né, que distribui shows aí, Brasil, América fora. E é um viés completamente diferente do que tem o Abel no Palmeiras. O Abel é time competitivo, não é porque o Abel não é mais aquele retranqueiro que muita gente falava, não é isso. Mas é um cara que tem como ídolo o Mourinho, a mentalidade dele é mais de marcação, um cara mais equilibrado.
E a torcida do Palmeiras abraça muito essa ideia, né? Compra de uma forma muito tranquila. O Palmeiras não precisa ficar dando espetáculo todo jogo, golear todo mundo. O Flamengo vai ser mais cobrado para fazer isso. Então, além da diferença de postura no mercado das diretorias, eu vejo em campo também. São clubes completamente diferentes nesse sentido. Times que, possivelmente... Vamos começar o Campeonato Brasileiro, aposta, melhor ataque, Flamengo. Melhor defesa, Palmeiras. O ponto forte do Palmeiras ainda é o sistema defensivo. E o ponto desequilibrante do Flamengo, na América, é do meio para frente. Mas isso é o Abel. Espera até a zaga ideal do Flamengo começar a atuar junto. Rodrigo Caio e Davi Luiz. Aí depois vamos ver se eles vão continuar dizendo que a melhor zaga é a do Palmeiras. Porque, historicamente, primeiro, o Palmeiras é o time das duas academias, você sabe muito bem. E eu me lembro, depois do time do Luxemburgo, quando o Filipão foi contratado, como criticaram o Filipão antes do Palmeiras ganhar a primeira Libertadores. Sim. Como criticaram o Filipão porque ele não honra o estilo de jogo da academia. Porque o Palmeiras também tinha um jogo muito clássico, muito bonito. Ele ganhou a Libertadores. Os principais títulos, as suas Libertadores, foram com times encantadores. Então, a torcida do Flamengo nunca vivenciou ganhar campeonatos, como o Palmeiras fez, por exemplo, contra o Santos, jogando daquela maneira. Aquilo para o flamenguista, eu acho que se ganhasse ele ia ficar feliz, Dorival mas não caiu, é pleno, assim, né? Também porque muita gente achou que na final da Libertadores o desempenho não foi tão bom, né? Não foi. Especialmente quando nas estava duas finais, 11 né? contra 11, Nas né? duas finais, né? Tava em queda. O que eu acho que é um desafio para o Abel no Palmeiras nesse ano é uma questão de, não é nem de motivação, mas é de manutenção de uma concentração, de um foco alto. Porque o Palmeiras com o Abel ganhou as Libertadores, o Palmeiras com o Abel ganhou a Copa do Brasil, não havia ganhado pontos corridos. Ganhou pontos corridos. Agora, tudo que o Palmeiras vai jogar, esses caras já ganharam. Paulista já ganharam, Copa do Brasil já ganharam, Sim. Libertadores já ganharam, o Mundial não vão jogar, que é o que não ganharam. Então, acho que esse é o desafio para o Abel. Conseguir manter esse time na mão dele, na teoria, é mais fácil para o Vitor Pereira acender o Flamengo, do que para o Abel manter o Palmeiras aceso. Mas do Abel não se duvida, porque ele já mostrou que ele tem o trabalho na mão. Mas acho que esse vai ser o desafio. Falta a Supercopa para o Palmeiras, né? Justamente contra o Flamengo, né? É verdade. Supercopa falta. É verdade. A questão, acho que a margem de melhora do Flamengo é muito maior do que a margem de melhora do Palmeiras. E aí, eu incluo nisso até mesmo o tipo de jogo, a qualidade do jogo. Porque eu acho que o Palmeiras em 2022 foi completamente diferente de 2021, tanto que foi o melhor ataque do Brasileiro, o melhor ataque da Libertadores, quer dizer, foi um time que criou mais, foi um time que produziu mais ofensivamente, então acho que aquele passo a mais ele foi dado e, sinceramente, olhando hoje para o elenco do Palmeiras, olhando para como foram as eliminações do Palmeiras na Copa do Brasil, na própria Copa Libertadores, eu vejo pouca margem de melhora. Você pode falar, margem de resultados melhores você tem, porque você pode ser campeão de outras duas competições. Agora, olhando para o tamanho do elenco hoje, para a qualidade de jogadores, parece muito improvável que o Flamengo vá de novo num Campeonato Brasileiro por pontos corridos, com a quantidade de jogadores que tem, terminar do jeito que terminou, na posição que terminou. É praticamente impossível. O Flamengo, se não for o campeão brasileiro por pontos corridos, tendo o elenco que tem hoje à sua disposição para alternar jogadores e manter um nível muito, muito alto, ele vai brigar até o final lá em cima. Então, o que eu acho é isso, olhando e aí até de alguma maneira justificando a troca de treinador feita no Flamengo, entendendo que o próprio Flamengo via e a sua direção via essa margem de melhora. E eu acho que, de fato, existia essa margem de melhora. Claro que não é só uma questão do Dorival Júnior, porque teve parcela do Paulo Souza no fracasso, vamos dizer assim, do brasileiro. Eu acho que o brasileiro a gente pode chamar de um fracasso. Sim, né? Era inimaginável o Flamengo terminar o brasileiro da maneira que terminou. Mas a margem de melhora do Flamengo, apesar de ter vencido duas competições, eu acho que ela é bem maior do que a margem de melhora do Palmeiras com esse elenco. Eu não sei o que vocês pensam, assim, eu penso isso, tá? Eu acho o elenco do Flamengo, dentro do continente, um Bayern de Munique dentro da Alemanha. Se comparado de potencial individual. Você tinha falado isso, acho que... Não sei se vocês acham exagero. Não, mas só que o Bayern põe isso em prática. Tudo bem. O Bayern não chega a ser um PSG na França ou não? Mas acho que a diferença entre o Flamengo e os outros
é menor do que entre o Bayern e os outros. E um Dortmund com Haaland, por exemplo? Mas o Haaland não tá mais lá. Tudo bem, tô dando exemplo. Assim, eu tô contigo. É? Eu acho que Você acha que é isso? Você acha que é Eu acho que há uma outra diferença que aqui... Com todo elenco, tá? Então, Reservas. mas aí entra um ponto importante que eu acho que assim, a gente avalia essa diferença baseado no que a gente viu. No que a gente viu em 2022. Porque talvez se o Flamengo jogasse o máximo que ele podia jogar com os reservas que tinha, e os reservas não jogaram bem, porque o Marinho não jogou bem, porque o Cebolinha não jogou bem, porque o Vidal não jogou bem, todos esses caras evidentemente podem evoluir. E aí eu acho que se o Flamengo conseguisse exercer todo o potencial que tem, talvez a gente não diria que essa diferença é menor. A gente diz que a diferença é menor hoje, porque, de fato, essa diferença talvez então, nem exista. E eu acho que é pela maneira que as coisas acontecem aqui no Brasil. Trabalho sempre começando, uma série de outros fatores que impedem que a gente veja o potencial máximo de um clube explorado. Então, assim, é o que eu falei, um time como o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem... Só para acrescentar aqui, todas as vezes tiveram que apagar um incêndio, né? Não começaram uma pré-temporada. Então, agora... O Vitor Pereira, que é considerado bem melhor do que o próprio Dorival Júnior, ele vai ter agora todo o início de pré-temporada para conhecer os jogadores, colocar os caras para jogar tudo. Por isso que eu digo, o Flamengo esse ano não vai ter desculpa com esse elenco, ou monta 2 times, né, ou vai com tudo para ganhar todas as 7 competições que vai disputar nesse ano. Não vai ter desculpa. Vai ter que ir para cima. Se não for bem treinado, não vai ganhar campeonato. Ou vai ganhar menos campeonatos do que se imagina. Agora, na Europa, na Alemanha, não se imagina o Bayern de Munique mal treinado deixando de ganhar campeonatos, porque os trabalhos são mais longevos. Aqui é tudo começo de temporada. Mas você não acha, Zupac, só olhando para o histórico recente do Flamengo, eu não sei, não. Assim, se o Flamengo mal treinado... Mal treinado é muito forte. Ganhou as 2 Copas. Que acho que até é depreciativo para os técnicos que por lá passaram. Mas por que o Rogério Ceni não foi uma unanimidade quando foi campeão brasileiro? O Renato Gaúcho, fazendo um trabalho que acho que nenhum de nós aqui elogiou, chegou à final da Libertadores, por isso aqui não foi campeão da Libertadores. O Paulo Souza não conseguiu trabalhar. O Abel Braga, o Domi, o Rogério ganhou o Campeonato Brasileiro perdendo, ganhou porque caiu no colo, porque o São Paulo definhou, o Inter não conseguiu ganhar. Mas você não acha que... Não, é que aí... Um trabalho como... Você não tem elencos desse tamanho. O que eu quero dizer é que, assim... Os outros não podem errar. O elenco do Flamengo lhe basta para... talvez dar títulos, mesmo que os técnicos não façam grandes trabalhos, e basta a gente lembrar do último título brasileiro do Flamengo. Eu acho que então, mas não tinha o Palmeiras do Abel. Eu acho que esse é o ponto. Ah, tá, tudo bem. Eu acho que contra um trabalho tão estabelecido... Não era esse... Contra um trabalho tão estabelecido, se um time, mesmo com a qualidade que o Flamengo tem, não for bem treinado, ser um super time não basta, porque no Brasil existe um trabalho estabelecido que, mesmo sem os melhores jogadores, é capaz de ganhar de qualquer o Paulo Souza é a grande prova disso, né? Então, Paulo Souza, Abel, Domi... Mas é que eu acho ainda que o Paulo Souza, ele é fora da curva, assim. Exato. O trabalho negativo, ele é fora da curva. Porque os outros, eu vou te falar assim, o Flamengo por muito pouco não foi campeão da Libertadores com o Renato Gaúcho. E a gente, acho que dizia semana que o Rogério foi embora nos pênaltis. A diferença era enorme ali de trabalho dos treinadores. E ali já era o Palmeiras do Abel. Mas era o Palmeiras tecnicamente inferior e que ganhou no banco. Ganhou na figura do seu treinador. Nessa linha da comparação com o Bayern, eu acho que o Flamengo é o único time, eu acho que é o único, de verdade, que entra para ganhar todos os títulos. Sim. O Palmeiras, eu acho que não faz isso. Então, o Palmeiras, como venceu o último brasileiro, e em algum momento ali, acho que o Abel apostou, vamos abraçar esse brasileiro. E o Flamengo, o processo contrário. Como começou mal, teve aquela decisão, para mim, equivocada, e para muito flamenguista equivocada, do Dorival de botar time reserva contra o Palmeiras. Ali ele praticamente abriu mão. O Campeonato Brasileiro esquece, vamos focar nas Copas. O Flamengo vai entrar para ganhar tudo. Sim. O Palmeiras, eu acho que ele vai caminhar, vai tentar ganhar, mas, se não der para ganhar o Paulista, ganhamos o ano passado e tal... Tem problema nenhum. Se não for campeão brasileiro, olha, tá difícil, não começou tão bem e tal. Vamos focar nas Copas e tal. Eu acho que o Palmeiras vai tatear melhor as competições e escolher o caminho que vai seguir. O Palmeiras acho que tem que fazer escolhas, né, Bubu? Talvez vá ter que fazer escolhas com o elenco que tem. E o Flamengo não precisa fazer escolhas. E tem uma coisa engraçada, voltando na parte do mercado. O Flamengo, ali por 2019, quando começou a montar esse super elenco, ele surfou muito na venda de 3 jogadores. Que renderam para ele aproximadamente 300 milhões de reais.
que é o Paquetá, Renier e o Vinícius Júnior. Sim. Então você pega o balanço do Flamengo, quando ele bateu pela primeira vez no Clube Brasileiro 1 bilhão de faturamento, muito estava turbinado por essas 3 vendas. Vai dar uns 300 milhões de reais. O Palmeiras vendeu um garoto por 400 milhões de reais. Né? Então, causa espécie minha, assim, uma estranheza. Como o Palmeiras tem um concorrente tão forte e como confia tanto no seu treinador, tem razão para isso, mas tem uma hora que não vai dar. A competição vai ficar desigual. Vai virar a Bayern de Munique e o Palmeiras, o Dortmund ali e tal, o Leipzig tentando alguma coisa. Né? Então, eu não sei. O Palmeiras é um dos clubes grandes do Brasil com dívida não pequena, né? Mas menor. Tem uma dívida com a Crefisa, que é a patrocinadora. E aí cai na conta do Palmeiras 400 milhões. Uma boa parte vai entrar agora, não é tudo, né? Vão entrando esses milhões em 4 anos, mais ou menos. Então, né? É um clube que não tem dívida, tá tudo em dia. Né? Tem a dívida com a patrocinadora, né? Que caiu pela metade, perto de 60 milhões de reais. 68 milhões. O Chelsea devia muito pro Roman Abramovich. Acho que a grande diferença dos elencos é que se o Palmeiras perder o Abel ou se começar a ter problemas internos e o treinador errar, o Palmeiras não ganhará campeonatos. Isso vale para todos os clubes, não vale para o Flamengo. É isso aí. O Flamengo pode fazer isso e vai acabar ganhando o campeonato. Perfeitamente. Porque a diferença do elenco é muito grande. Concordo muito com o Bino. E acho que o Palmeiras talvez vá também usar esse período de campeonato estadual para entender o quanto... Porque o Abel está apostando na base, é verdade. E não é só no Endrick. Está apostando muito no Giovani, tem outros jogadores que podem ser utilizados. O estadual é para isso mesmo. E o estadual ele tem que ser para isso. Então, eu não sei exatamente... O Palmeiras não parece disposto. E a gente recebeu no Sport Center o Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras, semanas antes de acabar a temporada. E ele já anunciava que seria assim. Ele falou, não vai ter contratação praticamente. Se vier contratação, vai ser 1 nome, 2 no máximo, coisas muito pontuais. Mas não vai ter contratação. Renovou Dudu, renovou Gustavo Gomes, que foram 2... Já tinha vendido o Endrick. Belas vitórias, né? Não tinha vendido o Endrick. Enfim. Isso. Mas manteve Danilo. Também. Mas a venda do Endrick, eu acho até que ela é positiva, no sentido de que pelo menos não se fala mais de para onde ele vai, se não vai, qual vai ser o destino. Todo mundo já sabe que daqui a 1 ano e meio vai chegar falando isso. Mas, evidentemente, algumas mudanças ele pretende fazer, até mesmo se a gente lembrar... O Birner sempre lembra disso aqui, do que ele dizia, do que ele disse antes do Corinthians, dirigido por ele, enfrentar o Flamengo, dizendo que o Flamengo tinha deficiências pelos lados, na marcação e tudo mais. Então, essa deve ser uma mudança e talvez isso mexa no desenho tático do time do Flamengo. Gerson acha a grande novidade. Gerson é um jogador que dificilmente acho que vai ser reserva. Tudo bem, mas quem sai? Todo técnico... Bom, essa é uma boa discussão. Tem o Bruno Henrique voltando, seria uma discussão com o Bruno Henrique. Para desmontar, para fazer um quarteto no meio de campo, quem sai? A minha grande dúvida em relação ao time do Vitor Pereira é como ele vai trabalhar os lados do campo. Porque é isso. Terão pontas. Quem serão esses pontas? Acho que essa mandar o Gabigol virar assistente de lateral ou você vai deixar o Gabigol solto? Essa é a grande Rascaeta, você não vai pedir para recompor. A Rascaeta constrói. No Corinthians ele jogou com pontas quase que o tempo todo, né? Sim. Eu tô com o Zupac no sentido de que, se você imaginar quem sai do time para entrar, o Gerson é o João Gomes. Mas aí você não resolve, pelo menos do ponto de vista das peças que você tem em campo, você não resolve essas marcações. Você tenta melhorar o time de 2022, mas você não resolve essa lacuna dos lados. Você vai pegar o Real Madrid, por exemplo, o Gerson no Olympique de Marseille jogava no 3-4-3 pelo lado esquerdo do meio campo no quarteto. Né? Você bota o Gerson ali, você solta o Gabigol, a Rascaeta na frente, mantém os outros 3 jogadores de meio de campo, por dentro o João Gomes e o Thiago. Só que você está tirando o Pedro. Tô. Tá tirando o Pedro do time. Mas não é fácil. O coletivo tem que prevalecer sobre o individual. E eu acho que com o elenco que ele tem, ele vai ter umas 5 maneiras diferentes de montar o time, adaptáveis ao adversário. Possibilidade de trocar os jogadores durante a partida para manter a intensidade da marcação lá em cima o tempo inteiro, porque são muitas trocas. E o objetivo de ter contratado um técnico de alto nível é que ele consiga fazer isso. Não que ele mantenha o que vem acontecendo igual. Talvez ele tenha aqui, acho que assim, até... Para a própria sanidade dele. Ele será titular também. E para a saúde do trabalho dele, ele tem que conseguir incutir logo de cara, logo na sua chegada, a ideia, e que seja assim de fato, de que o Flamengo não tem um time titular. De que o Flamengo não tem os 11. Isso. De que o Flamengo vai mudar a cada jogo de acordo com o adversário. E foi muito o que ele fez no Corinthians, né? Por questões diferentes. Por questões físicas para manter intensidade. No caso do Flamengo, é porque ele tem opções para mexer no time mesmo. Era o que eu ia dizer. E incutir no elenco que isso é algo natural e normal. É isso. Porque até no Corinthians, com o elenco bem mais enxuto, nem todos recebiam bem o tempo todo isso. Só tem uma maneira disso ser bem aceito pelos jogadores. Os preteridos foram
os maiores, e aí, partindo desse pressuposto que ele tinha a ideia de que o time precisava ter intensidade, precisava ter uma condição física que os maiores jogadores do Corinthians, não os melhores necessariamente, mas naquele momento os maiores, não tinham condições de entregar. Então, se ele fosse montar aquele time dos sonhos que o torcedor montava no começo da temporada, ele não ia ter nada daquilo que ele imaginava com o Corinthians, que era Paulinho, tinha o Paulinho, com a ideia de que não dá para ser. Esse Só é o há ponto. uma maneira de Esse é o eles ponto. se acostumarem. Se der certo. Se der certo. Porque se começa a dar errado, se não começa a surtir o efeito que se espera, toda essa compreensão fica prejudicada. Agora, se os jogadores perceberem que essa estratégia vai surtir efeito, se eles enxergarem crescimento no coletivo, eles entendem Eu também acho. É assim que funciona. Eu vou um pouco além. Para esse elenco do Flamengo, a gente olhando tudo que aconteceu, desde o Jorge Jesus até agora, isso tem a ver com dar certo, mas eles precisam ter prazer em jogar daquela forma. Sim. Esses caras, por algum motivo, eles gostam de jogar de uma maneira que lhes satisfaz, que lhes apraz. E eu acho que o treinador que foi contratado é um treinador que sabe fazer o jogo que eles gostam. Sim. O Jorge Vamos ver Jesus... como Que é o funciona na jogo que ele prática. não conseguiu fazer em quase toda a sua temporada passada. O Jorge Jesus declarou, né? Que o Jorge Jesus e o Vitor Pereira foram desafetos, né? Sim. Ali um Porto, o outro Benfica, né? Tinha uma rivalidade ali, né? Uma coisa meio, né, caliente entre os dois. Mas recentemente eles ficaram um pouco mais amistosos. E o Jorge Jesus, mesmo com o Abel Ferreira fazendo o sucesso que ele faz no Palmeiras, ele falou: o melhor técnico que tem no Brasil é o Vitor Pereira. E o Vitor Pereira é uma coisa engraçada para mim. No Corinthians, muitas vezes ele tinha que quebrar a cabeça para a escalação, para a montagem da equipe, de acordo com o adversário e de acordo com a competição. No Flamengo, nesse ano que está começando, o ano de 2023, para mim, o Flamengo é bem superior a todos os adversários que ele vai enfrentar, menos um, potencialmente, que é o Real Madrid. Então, só se tiver essa final esperada do Mundial, Flamengo e Real Madrid, que o Vitor Pereira vai ter que talvez pensar no adversário, muito preocupado com o adversário para ver o que vai fazer, porque é um adversário tecnicamente superior, com mais investimento, com mais estrelas. Agora, no resto, em tese, é você colocar o avião lá em voo de cruzeiro e depois fica tranquilo acompanhando, né, a equipe deslanchar, porque a superioridade sobre todos os adversários, para mim, nesse começo de ano é flagrante. Intervalo, voltaremos já para o desfecho do Linha de Passe. Então aí, galera, o que você achou de tudo que foi falado, de tudo que foi comentado? Deixa aí, seu comentário é muito importante, seu engajamento aqui no canal FFC React. Lembrando que a gente vai trazer mais reacts como esse também. Hoje tem apresentação ao vivo e você vai poder acompanhar aqui no canal às 2 horas da tarde do Coringa, do Gerson, tá? Então, bora com tudo e é isso. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão, forte abraço e até o nosso próximo encontro.